Olá, irmão, tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Muito bom ter você aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Já falei, vou repetir, nosso endereço é Praça Seca, número 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Se você quiser vir, você é muito bem-vindo aqui. Se quiser vir de carro, pode vir tranquilo, tem vaga no estacionamento que nós separamos para você. Se quiser vir de condução também, você é muito próximo e você chega aqui com muita facilidade. Nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Nesse período, estamos usando essa revista como referência dos nossos estudos, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sempre antes de começar os nossos estudos, a leitura do texto bíblico, a gente faz uma oração pedindo para que Deus nos oriente. E eu quero fazer isso com você agora, mas antes de fazer a oração, eu quero pedir o seu like aí. Dê o seu like, dizendo que você está assistindo este vídeo e que ele pode ser proveitoso também para outras pessoas. Vamos orar então? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos, e pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra fale muito claro aos nossos corações, mesmo num texto tão difícil e tão polêmico como aparece aqui no livro de Esdras, mas que nós tenhamos lucidez para entendermos que a Tua vontade é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita e a revelação que Tu nos deixa, ela é progressiva. Por isso nós te agradecemos, porque fazemos este estudo e fazemos essa live aqui, esse vídeo, confiados de que estamos fazendo a Tua vontade. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus, amém, 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 querido. Abra lá sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 9. Nós vimos até a semana passada toda a história do livro de Esdras e agora estamos terminando o livro de Esdras. Você viu que Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, vai tratar especificamente de Zorobabel e Jesua. Zorobabel, descendente de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote. Os dois fazem um trabalho de reconstrução do templo, desde a saída lá na época de Ciro, da Pérsia, até a perseguição e tudo mais, e até a conclusão da obra do templo. O grande Esdras, o escriba Esdras, vai aparecer no texto a partir do capítulo 7. E ele vai, do capítulo 7 até o final do livro, só tratando de Esdras. Esdras vai numa segunda leva, então, porque o templo já estava concluído. E agora, sob o domínio persa, o rei envia Esdras para lá, porque o Esdras é, como nós vimos na lição passada, uma referência de gente que conhecia profundamente a palavra de Deus. Depois de tudo que nós vimos na semana passada, de todo o trajeto que Esdras faz, desde a Pérsia até Jerusalém, com todos aqueles utensílios, com todo aquele tesouro que o rei vai ajudar a contribuir para o estabelecimento do ritual e de todo o sacrifício que era feito no templo, Esdras volta então com a tarefa grandiosa de reestruturar religiosamente aquela cidade. Porque a gente sabe que não basta construir um prédio e você tem um templo. Não, você tem que ter toda uma estrutura litúrgica, toda uma adoração ali. E Esdras foi para lá exatamente para isso. E Deus, a gente aprende no Novo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita, na verdade, no meio das pessoas, entre as pessoas, dentro das pessoas. E a comunidade da fé é a comunidade de que eu tenho Jesus no coração, o meu irmão aqui na igreja também tem Jesus no coração, o outro também tem Jesus no coração, e essa união dessas pessoas que fazem parte do reino de Jesus, montam um grupo de convivência, e esse grupo de convivência é chamado de igreja. Vamos abrir lá, Esdras capítulo 9, você vai perceber como é que o autor vai descrever
esses sentimentos de Esdras. Imagina, você recebe uma tarefa, vai organizar tudo o que está acontecendo no lugar, aí quando você chega lá no lugar, vê as coisas, e quando você começa a mexer nas gavetas, você descobre que está tudo muito desorganizado, que está tudo muito sujo, e que tudo precisa ser limpo, purificado, trabalhado para voltar ao que era anteriormente. Veja lá como começa o capítulo 9. Depois dessas coisas, depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram, isso é Esdras escrevendo, muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. E a descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Então, Esdras ouve essas notícias, e aí no versículo seguinte você vai perceber qual é a atitude, o sentimento do escriba, do Esdras. Ele vai dizer, quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Então todos os que temiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. É impressionante como nós esquecemos facilmente as bênçãos que a gente recebe de Deus, os compromissos que nós assumimos com Deus. Infelizmente, nossos grandes problemas não surgem da nossa ignorância. Na verdade, os nossos grandes problemas surgem da nossa desobediência deliberada do que nós sabemos sobre a palavra de Deus. É o pecado, o nome disso é pecado. A gente comete o pecado achando que está tudo bem e que Deus não está observando isso, e aí quando nós passamos por um sufoco, a gente quer se reconciliar com Deus. Aqui Esdras sai, ele nasceu lá na Babilônia, agora sob o domínio persa ele vem e vê que as pessoas estavam totalmente corrompidas, especialmente, aqui o texto está dizendo, os líderes. O que se espera de um líder é que o líder seja o exemplo para toda a congregação. E, infelizmente, isso não estava ocorrendo no meio do povo. Então, Esdras, quando descobre isso, ele rasga sua túnica, rasga sua roupa, arranca os cabelos da sua cabeça num lamento profundo. E agora nós vamos ver a oração que Esdras faz. Parece uma coisa simples, mas não é, porque o Esdras é um doutor da lei, e ele sabia que a lei de Deus recomendava, lá em Êxodo capítulo 34, de 10 a 17, a recomendação é, não se misturem com esse povo. E eles já tinham visto o que aconteceu com o povo do Reino do Norte. Na Samaria, eles se misturavam e eles perderam a identidade. Eles sabiam também do que tinha acontecido, por exemplo, com o rei Salomão, que, na verdade, o reino se dividiu por causa do grande conflito que existia dentro da casa de Salomão, que por interesses políticos ele casou com uma série de mulheres e se deixou levar, foi influenciado por elas. E aí eu quero ler com você a oração de Esdras. Então está lá, no versículo 3.
Bem, no versículo 5, na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado, em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Aqui é a oração. Ó, meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois os nossos pecados se elevam acima de nossa cabeça, e a nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor, nosso Deus, nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança nesse lugar santo. Nosso Deus humilhou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois, mais uma vez, abandonamos teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio dos teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção e de uma extremidade até a outra. Então ele vai falar aqui tudo o que aconteceu e ele vai assumir, e ele não vai falar eles erraram, ele falou nós erramos. Todo o capítulo 9 é essa oração que ele percebe que mesmo no meio do pecado, a graça de Deus se manifestou e Deus deu uma chance para eles por meio dos reis persas, para que eles voltassem e reconstruíssem, mas ainda assim eles voltaram a cometer pecado. Isso para você é alguma coisa nova? Para mim não é. Todas as vezes que Deus nos dá uma chance, a gente esquece da bondade, da misericórdia de Deus, e a gente fala, Deus ama em todo tempo, e a gente vai vivendo sem se preocupar com o que nós estamos fazendo. Bem, o final das contas é que Esdras estava totalmente arrasado com isso. No capítulo 10, verso 1, você vai ver que enquanto Esdras orava e fazia essa confissão chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Vejam que quando há um arrependimento de verdade, há uma confissão de pecados, há uma comoção. Eu acho que algumas vezes a gente precisa parar e confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, a gente afeta as pessoas que estão à nossa volta, porque eles veem sinceridade no nosso coração e começam a descobrir os próprios pecados que eles também cometem. Todos nós pecamos, como a Bíblia diz no Novo Testamento, todos pecaram e estão longe da glória de Deus. A gente, às vezes, se acha, mas ninguém é isento do poder do pecado que ainda existe sobre as nossas vidas. Bem, o que aconteceu, versículo 2, então Secaías, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus. Nós vamos firmar uma aliança, vamos nos divorciar de nossas esposas estrangeiras
e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos o seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. E ele fala, levanta-te, pois é seu dever, Esdras, nos dizer como devemos nos corrigir. Ser forte, Esdras. Nós vamos apoiar você em tudo que você fizer. Vejam que Esdras estava arrependido, estava sofrendo, porque o povo também estava sofrendo por causa do pecado. Ele sabia que era por causa do pecado. Mas é incrível, porque nós sempre arrumamos uma solução fácil. Secaías foi um representante do povo. Aqui nós não vemos a vontade de Deus, mas a vontade do próprio povo diante da dificuldade que está à frente deles. E qual foi a recomendação? Manda essas mulheres embora. Mas é curioso, porque Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16, você vai ver que o profeta Malaquias vai falar exatamente nessa época que Deus odeia o divórcio. É possível fazer o divórcio, mas ele não gosta que isso seja feito. Então, ele fala, o menor dos males é a gente ficar sem a contaminação. Tenha coragem, Secaías fala para Esdras. E Esdras, já fragilizado, constrangido, comovido, faz um pacto com as pessoas para que eles liberem, então, aquelas mulheres. Mas é interessante a gente perceber que mesmo diante dessa situação, que era uma época de chuvas, não foram todos que concordaram plenamente com isso. 4 pessoas discordaram dessa proposta feita por Secaías e administrada por todas as outras lideranças. E a gente entende também que era todo o povo que estava misturado com isso, inclusive os líderes. Mas quando você vê o final do livro de Esdras, você vê 114 famílias que tiveram que liberar as suas esposas e algumas crianças. Por quê? Porque existia uma alternativa para as mulheres se arrependerem, destruírem seus ídolos e aceitarem o projeto de serem agora aceitas como judias. Mas o fato é que essas 114 famílias foram destruídas. Todos essas estavam rebeldes à lei do Senhor. E é muito curioso, porque o livro de Esdras começa com uma lista das pessoas que saíram da Pérsia e foram para Jerusalém a fim de obedecerem às leis de Deus. E o livro de Esdras termina com uma lista das pessoas que saíram dessas que obedeceram à lei de Deus e foram e se perderam. É muito interessante eu e você percebermos isso, que o livro de Esdras tem 2 grandes lideranças e 2 grandes decepções. As grandes lideranças são Zorobabel, dos capítulos de 1 a 6, e Esdras, do capítulo 7 a 10. Dos capítulos 1 a 6, você sabe que a obra demorou muito tempo, porque o povo estava acomodado, cuidando das suas casas, cuidando da construção da cidade e deixando o templo do Senhor em segundo plano. Aí chegam os profetas, chamam a atenção, o povo então encara aquela dificuldade e termina a história de Zorobabel num anticlímax. Aqui a mesma coisa acontece com Esdras. Ele vai com todo o ímpeto, com toda a vontade, com todas as ofertas de um gentio, de um rei persa, de Artaxerxes. Chega lá, descobre isso e termina dessa forma melancólica. E eu vou dizer para você por que eu acho que termina aqui de forma melancólica. E vai acontecer a mesma coisa com Neemias. É porque a grande referência que aquele povo tem é a expectativa, é o sonho do Messias. Eles sonham com o Messias. E o Messias prometido, ele vai ser rei, descendente de Davi, como foi Zorobabel, mas foi uma decepção.
ele vai ser sumo sacerdote, como foi Jesua, que trabalhou com Zorobabel, mas infelizmente também foi uma decepção. O Messias também seria alguém que carregaria a palavra de Deus, e ninguém conhecia mais a palavra de Deus do que o próprio Esdras, que era um doutor da palavra do Senhor, que também foi uma decepção. Então, a expectativa do Messias só aumentou nesse final do livro de Esdras, para que Jesus, ao vir ao mundo, pudesse atender todas essas expectativas, que ele é descendente de Davi, como também é Zorobabel. Ele é sumo sacerdote perfeito, porque não apenas ofereceu sacrifício, ele próprio foi o sacrifício, e ele é não apenas um portador da palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Por isso eu acho muito interessante estudar o Antigo Testamento, porque a gente amplia a dimensão do Novo Testamento. E eu quero concluir dizendo para você que a gente estuda o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento fala na voz do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 em diante. Eu vou ler para você aqui, capítulo 7, versículos 9 em diante. Vou começar do 8. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas, se não conseguem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Vejam que aqui no Novo Testamento ficou muito claro que esse casamento misto, ele pode ser ajustado na convivência da igreja. E se eu me caso com uma pessoa descrente e ela respeita a minha religião, ela passa a ser santificada pelo meu testemunho. A mesma coisa acontece com a mulher que casa com um homem descrente. A recomendação paulina, a recomendação do Senhor é que não haja dissolução do casamento. Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Deus não nos fez para nos divorciarmos. Como Jesus disse, a gente se divorcia pela dureza do nosso coração. A minha oração é que eu tenha sido claro com você, e mais do que o que eu falei, mais o que nós lemos na palavra de Deus, instrua você a valorizar o seu relacionamento conjugal. Instrua você a assumir a sua posição de pessoa que teme ao Senhor e que santifica a sua família, como acabei de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 9 em diante. O meu desejo é que nós tenhamos famílias fortes, famílias firmadas no valor e nos desejos do Senhor, nos valores das Escrituras, da Palavra de Deus. No próximo encontro, nós já começaremos o estudo do livro de Neemias, um case de administração, e mesmo com essa decepção que acaba o livro de Esdras, a gente continua o estudo, porque é dessa decepção que depois nós vamos perceber que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. É em nome dele que eu peço para que ele te abençoe. Amém, amém. Boa semana.